Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho nos acontecimentos lá de Chicago. Mais um dia de alta, não é uma alta significativa, são 3, 4 pontinhos aí nos principais vencimentos. De qualquer forma, é um mercado se recuperando pouco a pouco desde que chegou a atingir aquele nível dos 9,45. Isso estou falando do vencimento janeiro, o vencimento que está hoje na tela. Existe aí uma recuperação devagar, mas aparentemente tem se mostrado aí frequente nas últimas sessões. Vamos entender essa movimentação e por que ela está acontecendo e quais são as expectativas que a gente pode ter em relação aos preços da soja. Quem nos ajuda a entender um pouquinho esse mercado é o Aedson Pereira, da Informa Economics FNP. A Edson já está aqui na tela com a gente. Meu caro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Nosso primeiro contato com vocês aí na FNP agora em 2018. Aproveito para desejar a você e a todos na empresa aí um ótimo 2018 de muito trabalho e muitas análises, viu, Edson? Seja bem-vindo. Obrigado aí, também a recíproca é verdadeira. Muito bom. Vamos começar então olhando esse mercado hoje. Parece que devagarzinho o mercado está retomando, Edson. Exatamente. Observa-se que existe ainda uma cautela pela divergências com relação aos relatórios meteorológicos, né? Mas o que se observa é exatamente isso que você muito bem relatou, que apesar de serem ganhos pontuais, ele tem uma consistência. Isso fundamenta-se essencialmente nessa preocupação com relação ao desenvolvimento das lavouras aqui na América do Sul. O clima vai ser fator determinante, então, é isso? Exatamente. Observa-se que existem áreas, na Argentina, onde o plantio ainda não foi concluído, né? E cada vez que tarda esse processo de conclusão, você encurta a janela ideal de desenvolvimento das lavouras, né? Que você tem que enquadrar num calendário ideal, e, consequentemente, caso não se cumpra esse calendário, você colabora para uma queda ainda maior da área plantada de soja na Argentina, país que é grande fornecedor, principal fornecedor de farelo, óleo de soja e biodiesel, né? E por que essa preocupação com a oferta na Argentina? A gente não tem aí uma grande produção americana e aparentemente uma grande produção brasileira vindo também? Exatamente. O que acontece é que a relação estoque-consumo de 2017 e 2018 ela está mais apertada. Se a gente observar o próprio relatório do EGE, apesar do EGE costumar ser mais cauteloso em suas primeiras análises de consumo e demanda, né? De uma forma geral, da relação oferta e demanda, digo melhor, a gente observa que essa relação oferta e demanda está mais ajustada para a safra nova, justamente porque o que se observou em 2017, na safra 16-17, foi uns rendimentos extraordinários, surpreendentes no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiu repetir um saldo muito bom de produtividade com a sua colheita praticamente finalizada, só que Brasil e Argentina, assim como Paraguai e Uruguai, ainda estão em fase de definição de produção. E o potencial das lavouras ainda está sob efeito climático e corre o risco de ter alguns problemas no desenrolar dessa produção. Por isso que o mercado ainda está meio, digamos assim, nervoso. O ED ainda não precifica de forma mais contundente, né, os números dele de dezembro, porque foi um relatório mais neutro, mas janeiro é um relatório que, de repente, a gente comece a dar um vislumbre do que pode ser a temporada 17-18. Dá para dizer que a demanda está superando a oferta disponível, a oferta existente hoje? Eu acredito que sim. O fato da soja ter caído para 9,45, batido a mínima, e ela voltar novamente para operar próximo dos 9,60, o suporte vem essencialmente do clima, como você bem destacou no começo, né? Mas não deixa de ter também um impulso adicional da demanda. Se você pegar, por exemplo, os países do Sudeste Asiático, a própria União Europeia, né? Japão, Coreia do Sul, e principalmente a China, as perspectivas apontam para ritmos maiores de embarque, porque o preço da commodity está muito mais competitivo. O dólar no cenário internacional não está tão caro, como a soja é precificada em dólar, né?
ela acaba tendo essa condição favorável. Então, a margem de esmagamento em toda a região da Ásia ou em outros países está extremamente favorável a processadores. Então, a demanda tende a se mostrar suficientemente firme para sustentar esses preços acima dos 9,50 por bushel na Bolsa de Chicago. O fator adicional para ela talvez namorar os $10 por bushel no curtíssimo prazo vem a ser a condição climática que se desenha agora nesse mês de janeiro aqui na América do Sul. Mas como é que a gente tem que pesar essa condição climática e principalmente, né, a influência dela sobre a produção? Precisa ser uma quebra significativa ou qualquer quebra de 1 milhão de toneladas já dá uma indicação de melhora dos preços, Edson? Eu creio que uma quebra mais significativa, porque, digamos assim, eu creio que, por mais que o Brasil por ser um país de tamanho continental, né, a gente tem alguns estados com algumas particularidades. Embora o Rio Grande do Sul venha sofrendo com problemas de clima e o pessoal já comenta o fato de haver alguma queda no potencial, algumas regiões do Paraná também, talvez algumas regiões também do próprio Mato Grosso. Você tem estados como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, o próprio Matopiba, que estão com cada vez mais condições melhores de produtividade do que o ano passado, por exemplo, entendeu? Então, o Brasil acaba se compensando. Uma região compensando a outra, né? Exatamente. Só que o que acontece? Nós temos outros protagonistas nesse mercado. Por exemplo, o próprio Paraguai está tendo problemas com a sua produção. Teve secas, períodos de secas, né, que afetou o potencial de algumas regiões. Então, o potencial de produção paraguaia pode ser ajustado nesse próximo relatório de dezembro pelo SDA. Além da própria Argentina, que além de ter reduzido a área com os produtores argentinos investindo em milho por causa da queda das retenções, né, muitos produtores correram para o milho por causa da rentabilidade do cereal. Caso a Argentina, além de reduzir a área de soja, não plantar o que está sendo proposto a ser plantado, você tem dois fatores negativos. Primeiro, que reduziu a área, você tende a ter uma produção menor. Se não plantar tudo aquilo que eles estão pretendendo por causa desse clima adverso, você reduz a área por força, né, de risco. E aí você acaba comprimindo ainda mais essa oferta. Se você reduzir ainda mais essa oferta, você cria uma lacuna de 2, 3 milhões de toneladas, que aí Brasil, Estados Unidos vão ter que cobrir essa oferta. E haja visto que as importações da Ásia como um todo, principalmente da China, pelo SDA, estão subestimadas. Alguns agentes do mercado, já conversando com eles, falam que as importações chinesas devem totalizar quase 100 milhões de toneladas nesse novo ciclo. Isso por causa da margem de processamento, que estão muito interessante as esmagadoras chinesas, e, além disso, o consumo. O consumo de setor de proteína animal, principalmente a suinocultura, na China, vem crescendo a todo vapor. Então, todos os fatores favorecem esse suporte à soja. A questão é, qual vai ser, mais ou menos, né, a semana ou o dia em que ela possa bater esses $10 por bushel, né? Pois é. Agora, focando um pouquinho mais na Argentina, você lembrou aí que o fim das retenções acabou promovendo uma guinada aí, uma preferência do produtor pelo plantio do milho. Mas a soja também começa a ter, né, as retenções reduzidas. Tá certo, é 0,5% ao mês. Que impacto isso pode ter na decisão do produtor no curto prazo? Olha, observando o ritmo que vai ser esse corte, né, nós acreditamos que não teremos ainda, talvez a próxima safra 2018-19, ainda teremos a possibilidade desse produtor argentino continuar optando mais pelo milho por causa da rentabilidade do cereal, certo? Porém, isso vai depender, logicamente, dessa safra 17-18. Por quê? Se a produção da Argentina não, digamos assim, chegar a um nível aí, vamos colocar 56 milhões, 57 milhões, cair para uns 52, 53 milhões de toneladas, você abre espaço para que os preços internacionais subam, certo? A condição cambial favorecerá, de repente, uma melhor competitividade da soja argentina e isso minimize esse corte, de repente, possa ser que haja uma troca. Aí, em vez do produtor argentino apostar novamente no milho, ele aposte na soja. Porém,
como a velocidade desse corte ele é muito pequeno, por exemplo, vai cortar meio ponto até o final do ano. Vamos fechar o ano aí com 6 pontos percentuais. Vai sair de 30, vai cair para 24 pontos percentuais. O milho está com zero, não tem retenções nenhuma. O que o produtor planta, o que ele vende para o mercado internacional, a receita é dele. Na soja, ele ainda vai ter que ceder 24% do lucro dele para o governo. Então, ainda fica. Talvez quando bater os 18, que é aonde ela tende a parar lá em 2019, você consegue enxergar a possibilidade do produtor novamente voltar a investir em soja, né? Agora, política, né? Mas essa redução da oferta de soja, ela ocasiona um efeito colateral também na própria Argentina, de processamento, né? Exatamente. É bom destacar que a Argentina é o principal fornecedor de farelo e óleo de soja no cenário mundial. Ele abocanha aí mais de 60% de todo o volume que é transacionado no mercado internacional. Então, ele é um importante participante do mercado ao fornecer derivados do grão. Então, ficar de olho nessa dinâmica que está acontecendo na Argentina, ela acaba sendo determinante para os preços no curtíssimo prazo. Então, essa preocupação de corte, de queda no potencial, deve deixar o mercado mais, digamos assim, nervoso nas próximas semanas. Então, de olho nos relatórios meteorológicos, principalmente para a Argentina, e não parar de observar Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, a própria produção paraguaia, como é que vai se desenvolver a safra ali no próprio Mato Grosso e no Mato Piba, que são regiões ainda que passam por definições de produção, entendeu? Então, o mercado está meio que aposto em fazer uma posição comprada ou espera um pouco mais para se consolidar. Então, está meio nesse jeito. Os ganhos são pontuais, mas há uma notória consistência dessa firmeza dos preços internacionais da soja para o curto prazo. E o peso da demanda para 2018 vai ser grande, inclusive no Brasil, né? Exatamente. Aí, como bem você lembrou, a partir de março agora de 2018, nós passaremos do B8 para o B10, o que cria uma condição de maior demanda, né, do setor de biocombustíveis, de biodiesel aqui no Brasil, que vem crescendo cada vez mais, né, através aí dos estímulos que o governo tem dado. E caso haja a confirmação, né, já vai dar como acertado isso daí, você desenha a perspectiva de que o processamento de soja no Brasil deva crescer significativamente, certo? Então, você tem um crescimento do processamento de soja no Brasil, consequentemente, alguém vai perder. Se processar mais soja, vai ter menos oferta de soja para mandar para o mercado externo, certo? Uhum. A Argentina com produção menor, se a produção cair ainda mais, você tem menos farelo e menos óleo no mercado internacional. Se o Brasil aumentar o processamento, ele aumenta a oferta de farelo, então ele acaba criando condicionamentos, entendeu? Em vez dele exportar soja, ele vai exportar farelo, mas aí ele vai atender demanda de outros mercados, como o mercado europeu, o mercado indiano que demanda óleo, né? Então, olha o aperto, a relação estoque e consumo, né? Ou a relação oferta-demanda no cenário global. E uma mudança de relacionamento com os países, entre os países também, né? Exatamente. Não é à toa que eu posso até usar te dizer que o fato da China estar comprando grandes volumes de soja do Brasil e até retomar de forma significativa as aquisições junto aos Estados Unidos, apesar dos critérios lá que ela está mais exigente, mas mesmo assim ela tem comprado grandes volumes de soja dos Estados Unidos, não deixa de ser uma forma, digamos assim, de segurança. É melhor eu pagar 9,60, 9,70 na soja agora do que chegar mais para frente e pagar 10. Você não vê isso como uma troca de fornecedor, não, né? Não. O Brasil disparado ainda continua sendo o principal parceiro da China. Para você ter ideia, nós aumentamos em quase 30% o volume de soja exportada. A participação brasileira no fornecimento de soja para a China, ela continua sendo uma parcela muito mais representativa do que a americana. E o que os Estados Unidos têm feito para não perder, porque ele sabe da importância da China nessa balança aí da soja, né? Ela tem feito acordos bilaterais, entendeu? Porque o Trump, às vezes, ele faz algumas loucuras de ficar reclamando da globalização, falando que a China não age com certa, digamos assim,
seriedade quando fala da questão de relação de competitividade da indústria entre um e outro, entendeu? Então eles ficam um cutucando o outro, digamos assim, o português bem mais claro, né? Uhum. Então as relações comerciais entre ambos os países, elas acabam tendo alguns reflexos nessa dinâmica de oferta e demanda para o mercado de soja, porque é uma commodity também transacionada não só com os Estados Unidos, com a China também, entendeu? Então essas relações comerciais acabam tendo esse peso. O Brasil acaba ganhando, porque o Brasil fornece um produto a um preço mais competitivo e os acordos bilaterais Brasil e China estão cada vez mais fortes, estão muito bem, a relação Brasil e China, né, são muito bem fortes, muito bem fundamentados. Então, a questão é, quem tem medo de quem? Os Estados Unidos têm medo do Brasil, não o contrário, entendeu? Uhum. Não vejo quem tem preocupação em ser apenas um grande armazenador de grãos é os Estados Unidos, porque ele sabe do potencial brasileiro. Imagine se nós conseguimos reestruturar toda a nossa estrutura logística no Brasil. Quanto nós ganharíamos ainda de mercado que talvez ainda esteja na mão de países do hemisfério norte, da Europa, que o Brasil tem potencial de conquistar, entendeu? Então, tem que ficar de olho nisso. Muito bem. Você citou aí, Edson, da retomada rápida das vendas americanas para a China. Apesar da China já ter comprado bastante do Brasil, inclusive fora do período tradicional de compra delas, né? No final das contas, trazendo esse número que você citou aí de relação de compra aí do Brasil, a China continua comprando, né, dos Estados Unidos. Será que ela volta aos níveis do ano passado ou de anos anteriores aí, rapidamente? Dos Estados Unidos ou do Brasil? Dos Estados Unidos. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a janela brasileira está encurtada, né? E como muitas lavouras foram plantadas um pouco mais tardiamente esse ano, o Brasil vai começar a ofertar grandes volumes de soja, em vez de ele ofertar grandes volumes de soja em fevereiro, como foi no ano passado, ele vai começar a ofertar grandes volumes de soja em março, né? Então, digamos assim, essa brecha aí, que o Brasil começa a ofertar grandes volumes a partir de março, deve favorecer as exportações norte-americanas, que estão ganhando cada vez mais intensidade, entendeu? E vale destacar. Até o mês passado elas estavam abaixo na comparação anual da safra anterior, mas Exato. Pode ganhar ritmo então. Exatamente. Janeiro, fevereiro deve ser períodos assim que de repente possa ser que o volume fique mais próximo do ano passado. É que o ano passado foi extraordinário para eles, entendeu? Mas a tendência é que esse volume fique mais próximo do ano passado e talvez até supere o ano passado. É uma tendência muito clara, justamente porque a produção brasileira talvez não chegue a ser tão grande como foi no ano passado. No ano passado a gente produziu 114 milhões de toneladas. Foi soja a sair pelo ladrão, né? Esse ano, a previsão da Informa é que fica em torno de 110 milhões de toneladas, entendeu? Então, ao mesmo tempo, no ano passado nós produzimos 114, exportamos 68 milhões de toneladas, 68,1 para ser mais exato, né? Esse ano nós vamos produzir talvez 110, né? Nessa faixa aí, em torno de 110 milhões de toneladas, né? É uma queda de 4 milhões e 100 mil toneladas, né? E as exportações talvez fiquem na casa dos 65, 64 milhões de toneladas, entendeu? E mais... Não, é uma queda aí de 3 milhões de toneladas, é bastante coisa. E mais a demanda interna, né, que você citou também. Exatamente, que pode sair o processamento pode sair de 40 o consumo interno pode sair de 42, de 45 e subir para 47 milhões de toneladas, entendeu? Então, é um crescimento, quando você faz a conta com essa produção e níveis de consumo doméstico e exportação, o estoque brasileiro, talvez para o final da temporada 2017-18, tende a ficar bem mais curto do que ele se apresentou na temporada 16-17, entendeu? É por isso que o mercado se arrepia quando vem aí uma previsão de menor oferta, né? Isso, por isso que o mercado está desse jeito. Todo mundo sabe o que pode estar meio que querendo entender com maior consistência o que pode acontecer para se posicionar. É uma tendência clara de firmeza de preço, isso acho que ninguém questiona. Acho muito difícil a soja romper os 9,45 que ela rompeu lá na última semana, na semana anterior de dezembro, lá na sexta-feira passada. Agora a questão que pesa, a grande resposta é... Quando chegar nos 10, né? Na próxima semana pode chegar nos 10, vai depender aí do que a Argentina vai apresentar em termos de potencial.
E aí é Brasil, China, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai no radar do mercado. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Júnior Fontana, ele é de Faxinal dos Guedes. Ele quer saber como é que a gente pode entender aí a tendência do câmbio daqui para frente, se o câmbio também vai acabar influenciando na formação dos preços, na sua opinião. Sim, sim. O câmbio, apesar das preocupações, né? Porque o que pode definir o câmbio para 2018? Nós temos eleição aqui no Brasil, né? E eleição é um período de muita estabilidade, porque questiona-se muito se o governo que vai ser eleito, ele tende a manter a matriz econômica que foi desenhada pelo governo Temer aí, né, onde ele procurou fazer as reformas trabalhistas e da Previdência, né, para que ajustasse aí o superávit, né, aceitar as contas públicas, organizando aí da maneira que pode a casa, digamos assim. Então, a eleição ela acaba criando algumas expectativas. E nessas expectativas, o mercado perde um pouco da razão, ele vive pela emoção. E aí é um sobe e desce tremendo. Fora a questão da eleição no Brasil, tem também uma coisa que a gente tem que destacar. A política monetária adotada pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. É dado que ele tende a trabalhar com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que é um fator de estímulo a comprar papéis do governo norte-americano, o que, consequentemente, afeta a dinâmica da oferta global de dólar e aumenta os preços do dólar frente às moedas globais, principalmente a brasileira, né? Diminuindo um pouco mais da oferta e aumentando os preços globais do dólar, entendeu? Então tem mais esse fator lá fora, além da própria questão da política que o Brasil pode adotar com relação à corte da taxa Selic, entendeu? Então, olha o cenário também macroeconômico que se desenha para 2018. O que é consenso entre economistas, né? Que todo mundo, eu tenho até a mania de falar, meu amigo, que Deus inventou a monetária e o diabo foi lá e inventou o câmbio. O câmbio é a pior dos mundos para o economista. Você tem 10 economistas falando de câmbio, você tem 11 discordando, entendeu? Então é complicado. Essa conta é meio estranha mesmo. Uhum. Mas acredita-se muito que ele vai trabalhar próximo dos 3,50 aí para 2018, né? Uma soja a 10 dólares por bushel lá fora e um câmbio a 3,50 durante 2018, ou talvez até alguns mais ousados falam aí, superando os 3,50, você acaba criando um cenário interessante para o produtor brasileiro fazer as especificações dele, entendeu? É um cenário de firmeza dos preços da soja para 2018, talvez até em condições um pouco mais interessantes, né? Mas vai depender muito de definições da safra. Acho que ainda, para definir os preços domésticos, você precisa ficar de olho no dólar, que tem uma tendência de firmeza para 2018, e também de olho na soja, que pode, de repente, apresentar uma tendência de firmeza para 2018. Isso por causa das questões do aperto da relação da oferta e demanda internacional muito consistente, né? Consumo doméstico muito forte pelo setor de biocombustíveis, pelo setor de proteína animal no Brasil, que conquistou vários mercados consumidores. Então, o cenário é de preços remuneradores ao produtor, isso é fato. A questão que fica é produtividade. Muito bem. Meu caro Edson Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes, dando motivação aí para o produtor analisar, enfim, fazer suas contas e entender um pouquinho o que pode acontecer com o mercado e, a partir disso, para onde vão os preços da soja. Obrigado pela sua participação e volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço para você. Até a próxima. A Edson Pereira, da Informe Economics FNP, conversando aqui com a gente, trazendo o cenário aí um pouco mais otimista para a soja em 2018. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo a soja para janeiro fechando bem próxima dos 9,60, como disse o Edson, 9,59, alta de quase 5 pontos. O março, 9 dólares e 68 centes por bushel, 4 pontos de alta. Maio, 9,79, 3,75 de alta. E o julho, 9,89, uma alta aí de 3 pontos mais 25. Vamos aos números do milho. O milho que trabalhou ou encerrou hoje no vermelho. A gente tem aí o primeiro vencimento, março, fechando a 3,53.
queda pequenininha de 0,25, o maio 3,61, encerrou no 0 a 0, julho 3,69, queda de 0,25 também, queda idêntica para setembro, que fechou a 3 dólares e 77 centes por bushel. E para finalizar o trigo, que encerrou para março a 4,36, 2,5 de alta, maio 4,48, 2 de alta, julho 4,60, 1 de alta e o setembro 4,73, também com um pontinho de alta. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, cotações sendo atualizadas, as últimas notícias do dia, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.